É uma honra, uma alegria estar aqui nessa casa de oração, falando pela primeira vez. Nessa casa que eu tenho um carinho especial, porque grande parte da minha família trabalha nesse centro e eu sei o trabalho de auxílio fraterno que essa casa realiza, auxiliando tantos irmãos. E hoje, mais do que oportuno, nós vamos falar sobre um tema, sobre dores da alma. E nós vamos especificamente falar do extremo da dor na alma. Quando o espírito encontra-se numa condição de desespero, quando ele se encontra numa condição onde ele não percebe mais um outro caminho que não seja o de tirar a própria vida. E a gente sabe que é um instinto natural do ser humano, não só do ser humano, como de todos os seres da natureza, o instinto de preservação. Então imaginemos o quão é sofrido para uma pessoa que se encontra numa situação e que resolve tirar a vida. Então, para a gente começar a falar, o mês de setembro, acho que todos nós, todos sabem pela mídia, setembro é considerado o mês de prevenção do suicídio. Então, primeiro nós temos que nos despir de toda... Aonde você vai estar? Ah, tá, já. Tá. Nós vamos nos despir de todo preconceito. A gente foi acostumado, por ser um tema ainda muito tabu, de julgar quem desiste da vida. Nós temos muitas vezes a tristeza de julgar as pessoas que se encontram em sofrimento extremo como um covarde, mas não é assim. O Espiritismo nos esclarece de uma forma muito clara o porquê que muitas vezes essas condições acontecem. Então, o mês de setembro foi escolhido para ser o mês da prevenção do suicídio não por acaso. Em 1994, nos Estados Unidos, um jovem de 17 anos chamado Mike M. resolveu tirar a própria vida. E ele era um jovem muito querido naquela cidade. E ele tinha um carro que era um Mustang amarelo. E a sua família, junto com seus amigos, resolveram entregar, junto de um lacinho amarelo, várias cartas de encorajamento, com frases de encorajamento, para que pudesse justamente ajudar ou auxiliar as pessoas que estavam em condições desfavoráveis com esses pensamentos muito tristes. Em 2005, a Organização Mundial de Saúde resolveu assumir, então, a partir da propagação dessas ideias, como um mês da prevenção. Hoje, na medicina, nós temos vários meses, Setembro é o Novembro Azul, Outubro Rosa, para a prevenção de inúmeras doenças. E o suicídio, por ser uma doença tão impactante, é uma situação de saúde pública, porque estima-se que no mundo, olha que grave, a cada 40 segundos uma pessoa tira a própria vida. A Índia, como o país em números absolutos, que por ano tira-se mais a vida. Então, em torno de 800 mil pessoas tiram a vida anualmente. Mais do que somados às perdas por guerras e por homicídios. Então é um caso extremamente grave e que nós temos que ter o olhar de compaixão e de auxílio para a gente prevenir com que essa tragédia aconteça. A Guiana, nossa vizinha aqui, que tem uma taxa de suicídio de 40,9 habitantes por 100 mil, é a maior taxa do mundo. Mas, enfim, eu vou trazer alguns conceitos aqui, que o suicídio, então, é o ato deliberado, executado pelo próprio indivíduo, cuja intenção é a morte, de forma consciente e intencional, mesmo que ambivalente, usando o meio que ele acredita ser letal. E aí o Espiritismo, ele vem nos trazer também um outro conceito do suicídio, que é o suicídio inconsciente. Quando nós lembramos ali do livro Nosso Lar, a gente lembra que o próprio André Luiz foi considerado um suicida,
visto que ele sabia que os males que ele causava para o próprio organismo foi suficiente para que a vida dele terrena se abreviasse. Então ele foi considerado um suicida. Então existe então o comportamento do suicida, que tem pensamentos, planos e tentativa de suicídio, e o conceito de suicidabilidade. Alguma pessoa que já tentou alguma vez ou tiveram familiares que também tentaram. E aí a gente sempre escuta, né, algumas situações sobre o suicídio e o que realmente é mito e o que é verdade. Então, falar sobre o suicídio aumenta as chances de ocorrência do fenômeno? Isso é um dado muito importante, porque a gente percebe que na mídia, a palavra suicídio, quando acontece, ela é pouco colocada, né? Principalmente com pessoas muito influentes. Porque acreditava-se que você colocando essas notícias de uma forma muito frequente, isso poderia aumentar as pessoas que pudessem procurar. E realmente, tem-se que ter um cuidado muito especial na abordagem desse tema. Mas falar sobre o tema é esclarecer para identificarmos as pessoas suscetíveis a cometer o suicídio. Então, outra coisa, se eu perguntar sobre o suicídio, poderia induzir a pessoa que está pensando nisso? Não, ela já está pensando sobre isso. Então, você abordar talvez seja uma forma dela se abrir, se expor e justamente procurar o auxílio necessário. Outra falácia. Quem quer se matar faz logo e não fica avisando. Isso é só para chamar a atenção. Quem aqui já não escutou isso? Todo mundo, né? Mas eu vou dar uma estatística extremamente grave. Esse é o maior fator de risco para o suicídio. A pessoa que já tentou uma vez, ela tem uma grande possibilidade de tentar novamente e conseguir. O suicídio só ocorre quando há uma doença mental. Totalmente falso. Tá? Existem várias outras condições, como problemas familiares, que nós vamos ver posteriormente, que nós vamos abordar também. E aí, quem tenta uma vez, com certeza vai tentar outras até conseguir seu objetivo? Não necessariamente, desde que procure o tratamento adequado. Enfim. E aí nós vamos aqui, então, essa abordagem aqui, eu vou trazer uma coisa muito técnica, tá? Isso aí foi realizado pelo Ministério da Saúde, com parceria da Associação Brasileira de Psiquiatria e do Conselho Federal de Medicina. E aí nós vamos conseguir correlacionar com o Espiritismo. Então, vamos lá. Quais são as pessoas que têm suscetibilidade ao suicídio? Então, primeiro que eu falei para vocês, tentativa prévia. Olha só, aumenta, é o principal fator disso, aumenta de 5 a 6 vezes a chance de tentar suicídio novamente. Isso é muito sério. Então, aquele julgamento que fala, não, ele está tentando só para chamar atenção. Não, não pensemos assim. Nós, como cristãos, temos como um dos pilares dos ensinamentos de Jesus não julgar. E mais ainda, sermos indulgentes com os nossos irmãos, fraternos e termos compaixão. Com relação, os homens suicidam 3 vezes mais que as mulheres. Mas as mulheres, elas tentam 3 vezes mais que os homens. Mas a mulher tem uma característica diferente. Ela procura mais ajuda do que o homem. E a partir do momento que você procura ajuda, porque o homem, com aquela falsa falácia de que é o sexo forte, nós somos forjados para não pedirmos ajuda. E esse, com certeza, é um dos maiores erros. Então, para as pessoas que têm doenças crônicas, debilitantes, como doenças neurovegetativas, pacientes com doenças renais crônicas, são várias doenças crônicas que você aumenta o risco, né? Populações específicas como imigrantes, minorias, né? Perdas recentes, é um fator de risco, então são pessoas que nós temos que ficar de olho. História familiar e genética. Então, o risco de suicídio aumenta entre aqueles com história familiar de suicídio ou tentativa de suicídio. Então, coloca aqui que o risco de suicídio aumenta entre aqueles que foram casados com alguém que suicidou. Então, sempre que na família, no nosso ambiente, tem uma história de suicídio, existe uma predisposição para que aquilo aconteça. Do ponto de vista espiritual, o Espiritismo nos mostra que existe uma influenciação dos espíritos sobre as nossas ações muito mais do que imaginamos.
Nós temos uma capacidade de sintonia mental, dependendo com que a faixa de vibração do ambiente que a gente convive, e que a gente pode sintonizar, então, com espíritos que sintonizam com esse mesmo pensamento. A gente acaba sendo influenciado, o que a literatura espírita mostra isso de uma forma muito vasta. Outros, né, com relação à infância e da adolescência. Só para a gente ter uma ideia da estatística, dos jovens entre 19 e 29 anos, o suicídio já é a terceira maior causa de mortalidade. Tá? Então, na adolescência, maus tratos, abuso físico e sexual, pais divorciados, transtorno psiquiátrico familiar, etc., são fatores de risco. Né? E para os adolescentes, ainda naquela fase de uma influenciação muito mais intensa, aquelas pessoas do núcleo familiar ou pessoas que elas idolatram, que cometem suicídio, esse sim é um fator de indução e a gente tem que sempre ficar de olho. Conflitos familiares, né, incerteza quanto à orientação sexual, isso é um dado muito importante hoje. Eu acho que cada vez mais nós estamos compreendendo, né, e acolhendo mais as pessoas que estão ainda na busca da felicidade e saber qual que é a adequada orientação sexual. E nós, como os cristãos, nós temos o dever de orientar, acolher, apoiar, para que as pessoas possam encontrar verdadeiramente o que faz feliz, o que faz elevar. Doenças mentais que muitas vezes não são diagnosticadas, né? Os transtornos da personalidade, pessoas que têm sentimentos de desesperança, desespero, impulsividade, então pessoas que alternam muito o humor, né? Muitas vezes está muito eufórico, outras vezes estão muito depressivos, isso muito associado ao transtorno bipolar. Viver sozinho é um outro fator de risco, então divorciados, viúvos ou quem nunca se casou, não ter filhos, são fatores de risco importantes. Desempregados, isso numa fase mais aguda, né, para pessoas com problemas financeiros, aposentados, porque muitas vezes se encontram numa condição sem objetivo na vida, sem novas propostas, né? E pessoas também que têm acesso aos meios, por exemplo, na parte médica, eu como médico, muitos profissionais que têm acesso a drogas, por exemplo, que são capazes, isso acontece, né? Ou pessoas que têm acesso muito fácil a veneno, então pessoas que têm acesso muito fácil a armas, então são pessoas que têm facilidade para cometer o ato. Moradores de rua, né? Então são irmãos. Então, do ponto de vista, quando a gente vai fazer a análise do contexto geral, a causa mais comum, então, de fator de risco para a suscetibilidade ao suicídio são os transtornos do humor, na qual a depressão, obviamente, é a mais frequente, junto com o transtorno bipolar. Além disso, não podemos deixar aqui de considerar um dado importante, que é o transtorno por uso de substâncias, drogas, abuso do álcool. Então, são pessoas, não por acaso, existem tantas entidades que lutam diariamente para auxiliar os alcoólatras, auxiliar os drogados. É uma parte da população muito suscetível, estatisticamente, a cometer esse ato. E também tem os fatores de proteção. Quais são eles? Então, autoestima elevada. Pessoas normalmente têm autoestima elevada, alto propósito de vida, muitos objetivos, são pessoas menos suscetíveis a cometer. Bom suporte familiar, um ambiente harmonioso, religiosidade, razão para viver, né? Ausência de doença mental, estar empregado, né? Ter crianças em casa, enfim, resiliência. Nós estamos aqui no planeta de provas e expiação. Todos nós, invariavelmente, vivemos momentos de sofrimento. E a forma como nós lidamos com esse sofrimento, né, o bem ou mal sofrer, é o que define o tipo de sintonia mental que a gente procura. Né, o que a gente consegue fazer ou de aprender com as nossas dificuldades, com os obstáculos que temos. E aí, alguns trabalhos científicos que eu trouxe aqui, importantes só para a gente... Quando esses slides que eu trouxe do Ministério da Saúde, tudo é muito objeto de muito estudo, de muitos trabalhos científicos, né? A ciência, né, ela se baseia nas ações em trabalhos científicos. Muitas vezes,
com relação pela subjetividade do assunto, às vezes é difícil. Mas com a melhoria das análises metodológicas, hoje a gente consegue avançar muito nessa seara. Não por acaso hoje estuda-se na medicina o poder da oração com relação à cura, o poder da gratidão com relação à melhora da qualidade de vida, diminuição das doenças, a capacidade de perdoar, né? Na diretriz brasileira, por exemplo, de cardiologia, já se considera o perdão e a gratidão como prevenção secundária à doença cardiovascular. Então, isso são fatores que vão se avançando. Então, esse estudo aqui é um estudo muito significativo. Olha só o impacto desse estudo. Ele foi publicado numa das revistas mais importantes de psiquiatria do planeta, que é o JAMA. Ele avaliou 89 mil mulheres nos Estados Unidos durante 14 anos. Foi conduzido por Harvard. E eles viram que quem tinha uma frequência religiosa de pelo menos uma vez por semana teve 7 vezes menos chance de morrer por suicídio, ou de cometer suicídio. E esse trabalho se desdobrou em outra condição. Pessoas com maior religiosidade, que normalmente era vinculado à espiritualidade, elas tiveram 30% menos chance de morrer por qualquer causa. Doenças cardiovasculares, câncer, trauma, tudo. E no caso do suicídio. Então a importância da religião naquele sentimento, né, da busca de um ser superior, de um ser que nos eleva moralmente, que nos faz melhorar, que nos potencializa os nossos pensamentos para coisas edificantes. Outro dado importante, quando a pessoa tem suporte social, e esse conceito de suporte social, ele é muito amplo, né? Por exemplo, o idoso, que ele tem o suporte da família em casa, toda assistência, ele tem uma chance muito menor de conseguir. Né? O alcoólatra, que possui o suporte familiar, que consegue ser tratado adequadamente, então diminui 30%, né, as tentativas. Outro estudo importante com relação ao abuso de álcool, mais de 2.700 pacientes dependentes do álcool em Taiwan, ele concluiu que quem era casado morreu 5 vezes menos de suicídio. Então quem fala mal aí da esposa pode voltar atrás. Ou o contrário, né? A esposa fala mal do marido, então 5 vezes menos de chance. Né? E no estudo na Dinamarca mostra que ter filhos também, mesmo quando o paciente está controlado de alguma doença mental, ter filhos diminui também o risco de suicídio. E aí eu trouxe aqui um trecho do capítulo 48 do livro Justiça Divina, pela psicografia do nosso querido Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, porque muitas vezes a gente olha muito pela aparência. E fica difícil quando a gente não está próximo, e às vezes mesmo próximo, da gente identificar quem são esses suscetíveis. Porque isso ele coloca que na forja moral da luta em que temperas o caráter e purificas o sentimento, é possível, acredites, esteja sempre no trato de pessoas normais, simplesmente porque se mostrem com a ficha de sanidade física. Entretanto, é preciso lembrar que as moléstias do espírito também se contam. O companheiro que te fala, aparentemente tranquilo, talvez guarde no peito a lâmina esbraseada de terrível desilusão. A irmã que te recebe, sorrindo, provavelmente carrega o coração ensopado de lágrimas. Surpreendeste amigos de olhos calmos e frases doces, dando-te a impressão de controle perfeito, que soubeste mais tarde estar encaminhando na direção da loucura. Enxergaste outros promovendo festas e estadiando poder a escorregarem logo após no engodo da delinquência. É que as enfermidades do espírito atormentavam as forças da criatura em processos de corrosão inacessíveis à diagnose terrestre. Aqui o egoísmo sombreia a visão, ali o ódio empeçonha o cérebro, acolá o desespero materializa fantasmas, adiante o ciúme converte a palavra em látego de morte. E é aí que o Espiritismo vem nos trazer essa relação do plano físico com o plano espiritual, com o tipo de pensamento que nós queremos sintonizar. É claro que nós estamos aqui buscando a nossa evolução e nós, obviamente, não somos espíritos imperfeitos ainda, nós cometemos erros, temos momentos de raiva, momentos de desespero,
Mas quando nós procuramos nos mantermos, né, com os ensinamentos de Jesus junto a nós, e nos momentos de angústia, nos momentos de desespero, nós conseguimos elevar nossos pensamentos através das orações, através das leituras edificantes, através de ambientes saudáveis, nós conseguimos nos distanciar desses momentos de desespero. Isso é muito difícil, porque requer muita vontade e disciplina. E é uma busca e uma luta diária. Então, como a doença mais comum que pode nos levar a esse trágico fim, porque a Espiritismo nos mostra que a pessoa que acredita que vai acabar com aquela dor extrema, porque aquele ato é num momento de dor extrema, que acha que vai acabar, na verdade a gente sabe que a vida ela não acaba com o fim do nosso organizador biológico. E é aí que ela vai se encontrar, segundo a descrição dos espíritos, numa situação de sofrimento muito maior. Então a depressão, só para a gente ter uma ideia, estima-se que ela atinja pelo menos 300 milhões de pessoas no mundo. É muita gente. Muita gente. E aí, mais uma vez, eu falo como nós não podemos e não devemos julgar a ninguém. Dentro da nossa casa, dentro da nossa família, sempre existe alguém que está aí com os sintomas depressivos e nós temos que ter o olhar o mais compassivo possível. Quantas vezes eu já escutei e falei assim, isso é falta de vergonha na cara, isso é falta de trabalhar, né? E é uma doença séria. É uma doença grave, que inclusive gera alterações orgânicas. E é por isso que o tratamento da depressão, ela não tem um passe de mágica. Só vir aqui no centro, escutar uma palestra, tomar um passe, não é suficiente para curar uma depressão. Dependendo da graduação dessa depressão, ela é necessário não só o tratamento medicamentoso, o auxílio da religião, o suporte familiar, terapias ocupacionais, atividades físicas. Então, é um tratamento multidisciplinar, que requer um olhar de todos. Nós, em busca, né, nós estamos buscando a nossa evolução e, mais do que nunca, o auxílio aos nossos irmãos que estão nesse contexto de sofrimento, mais do que nunca, é um ato de caridade. E não existe saúde sem saúde mental. Muitas vezes nós estamos olhando pela capa e está parecendo que está tudo bem, mas nós não sabemos os meandros do que aquela consciência vivencia. Tanto que o conceito de saúde pela Organização Mundial de Saúde, há muitos anos, é muito mais do que só o corpo físico saudável, mas tem que ter todo um bem-estar social, um bem-estar emocional, um bem-estar de ecossistema. Então é muito mais amplo, de religiosidade e etc. Então, só para a gente pontuar aqui algumas características, algumas taxas aqui. Ó. Aproximadamente 2/3 das pessoas com depressão não fazem tratamento. Muito por conta do preconceito de procurar o profissional. Vergonha. Nós não temos que ter vergonha, gente. Por favor. A vergonha é o último dos casos. Hoje é tão comum, né, que a gente, assim, antigamente a gente escutava que quem procurava o psiquiatra é porque estava doido. Não tem nada a ver. Tem que procurar o profissional, né? A maioria dos deprimidos que não são tratados irão tentar suicídio pelo menos uma vez. E 17% deles conseguem se matar. Isso é muito sério. E com o tratamento correto, olha que maravilha, 70% a 90% dos pacientes se recuperam da depressão. Então nós temos um percentual de cura muito bom, né? E a gente deve estimular isso. Então só alguns sintomas para a gente, eu acho que todos sabem, mas para a gente recapitular. Sistemas emocionais, né? Tristeza, ansiedade, angústia, sentimento de culpa, baixa autoestima. E interessante é que você não consegue na depressão apontar o momento que aconteceu. A pessoa, às vezes, não tem uma justificativa externa para justificar essa depressão. Simplesmente, ela amanheceu, acordou, desanimada, e aquilo vai se potencializando. Porque, como eu falei da força do nosso pensamento, a gente baixa a nossa vibração.
nossa carga mental, nosso tônus mental. E a gente começa a sintonizar, então, com aquelas esferas mais baixas, com os espíritos que sintonizam com o mesmo pensamento e vai acabando potencializando esses sentimentos e isso se torna uma bola de neve e vai se agravando gradativamente. Então, o choro fácil e frequente, né, o pensamento suicida, o retraimento social, isso a gente tem que olhar dentro da nossa casa, porque os adolescentes, né, estão vivendo uma situação de mudança comportamental por conta das redes sociais. Nós não aprendemos a lidar com isso. As redes sociais, elas nos trazem muito entretenimento, mas nós temos que ter muito cuidado, porque muitas vezes a gente almeja a vida daquela pessoa que está colocando aquele lugar maravilhoso, mas que no fundo aquilo não é a realidade. E a gente começa a querer viver a vida do outro e esquece que nós estamos aqui na nossa família com o planejamento reencarnatório no lugar onde a gente deveria nascer, lutando as nossas lutas, as nossas dificuldades, as nossas tendências. E aí a gente começa a idealizar a vida do outro como se a vida do outro, a grama do vizinho sempre é melhor do que a minha, e não é. E quando a gente sai do reduto do lar e começa a vislumbrar a vida do outro com inveja, com o egoísmo, nós abrimos as portas para esses sentimentos menos elevados. Então, Emmanuel nos coloca no livro Pensamento e Vida que a saúde é como uma posição de uma residência que denuncia as condições do morador. A falta cometida opera em nossa mente um estado de perturbação, ondas de pesar, instaurando desarmonias de vastas proporções nos centros da alma. Semelhante descontrole apresenta graus diferentes, provocando lesões funcionais diversas. E aí a gente percebe que quando os nossos pensamentos, nós geramos comandos desarmônicos dos nossos pensamentos, nós geramos doenças físicas. Por que a gente escuta falar assim, eu estou com a minha imunidade baixa? O que levou essa imunidade a ficar baixa? Por que a gente percebe naquele contexto do estresse? O estresse é um conceito tão amplo, e aí a gente percebe que a pessoa que tem estresse desenvolve doenças cardiovasculares. Por que aquela pessoa, a ciência hoje mostra, através de métodos de imagem, pessoas que têm alta tendência à raiva desenvolvem insuficiência cardíaca precoce. Você já percebeu que quando a gente está irritado, a nossa frequência cardíaca sobe, a nossa pressão arterial sobe, a gente fica vermelho, não é verdade? Você imagina isso se nós alimentarmos esse tipo de sentimento de raiva, de angústia, de inveja o tempo todo no nosso organismo. O que isso pode refletir no nosso corpo físico e na nossa mente? Ele continua, né, no livro Roteiro. A energia mental é o fermento vivo que improvisa, altera, constringe, alarga, assimila, desassimila, integra, pulveriza ou recompõe a matéria em todas as dimensões. No livro Mecanismo da Mediunidade, André Luiz descreve de uma forma muito precisa as características das ondas eletromagnéticas oriundas dos nossos pensamentos, inclusive descrevendo as características do pensamento das legiões angélicas, que são capazes de cura, né? E quando nós temos uma vibração baixa, com ondas pesadas que atingem as esferas mais baixas. Então, o nosso pensamento é capaz de plasmar tudo à nossa volta. Tem um ditado antigo, eu gosto de falar muito para os meus pacientes, fala assim, a nossa cabeça é o nosso guia. A gente escuta isso há tanto tempo e a gente não vigia os nossos pensamentos justamente para termos uma saúde mais equilibrada, para que a gente consiga, né, aumentar a nossa capacidade de trabalhar, nossa capacidade de edificar um futuro promissor para o nosso espírito. E a gente muitas vezes avalia por que uns sofrem mais do que os outros. E nós não somos capazes de precisar, às vezes, pessoas sofrendo do mesmo problema têm reações completamente diferentes. E o Espiritismo vem nos mostrar a justiça das aflições. Porque se Deus é misericordioso, Deus é perfeito, Deus é bondoso, Ele não poderia ser injusto. Se eu estou passando por aquela situação, não aconteceu um sorteio divino para que eu vivesse aquela situação de angústia. Não teve um sorteio divino para que eu nascesse naquela família. Aquilo aconteceu por obra
nossas ações. Nós somos artífices dos nossos destinos. Então nós somos responsáveis. Não é Deus que veio nos punir quando nós passamos por uma provação, por uma dificuldade. Aquele momento de dor e de angústia nos serve de aprendizado. E a partir daquele momento, daquela vivência sofrida, nós vamos tirar lições preciosas para que nós possamos almejar esferas mais elevadas. E muitas vezes nós espíritas temos a mania de acreditar que tudo que nós vivenciamos agora é obra das nossas vidas passadas. Mas a grande maioria são dos atos e dos pensamentos equivocados que cometemos nessa existência. Porque quando nós encarnamos, nós nascemos com todo o potencial de desenvolvimento para repararmos as nossas más tendências. Isso depende de quem? Tem como a gente terceirizar isso? Não. Depende única e exclusivamente de nós mesmos. Óbvio que nós viemos numa sociedade, numa comunidade, onde nós temos o dever de auxiliarmos uns aos outros. Então, na questão 957, no Livro dos Espíritos, ele nos fala, acho que vou ter que acelerar, senão não vai dar tempo. As consequências do suicídio são muito diversas, porque existem fatores atenuantes e agravantes. Não existem penalidades fixas e todos os casos são sempre relativos às causas que o provocam. Obviamente, quem tem maior conhecimento, a responsabilidade é maior. Uma pessoa que está num momento de loucura, existem os fatores atenuantes. Mas uma consequência da qual o suicídio não pode escapar é o desapontamento. Porque ele vê que aquele sofrimento não acabou. A literatura espírita nos mostra inúmeros casos e exemplos de espíritos, inclusive no livro Céu e Inferno, na obra de Allan Kardec, mostra as invocações de espíritos suicidas, muito ligados ainda ao próprio corpo em decomposição. No livro Memórias de um Suicida, Ivone Pereira do Amaral, ela descreve várias condições de espíritos que desencarnaram achando que ia acabar o sofrimento, e o sofrimento foi muito pior. Um desses espíritos mostra que quando ele teve um lampejo ali de arrependimento, ele conseguiu ser resgatado para ter um tratamento adequado nos hospitais da erraticidade, e ele, num momento de muita insistência, pediu ao benfeitor da comunidade que ele pudesse ver a família que ele tinha deixado. Ele era um mercador muito rico, que começou a se endividar e de repente ele se viu sem condições, a família acostumada com a vida muito nababesca, uma vida de luxo, ele se viu numa condição muito ruim e ele não conseguiu lidar com isso e tirou a própria vida. E ele, achando que ele fosse encontrar a família em qual situação? Ele queria encontrar. O benfeitor falou assim: você não está preparado para ver. E ele foi levado para que pudesse ver a família. E obviamente encontrou-os numa condição extremamente grave e todos os filhos com o pensamento: pai, por que você me deixou? E aquilo gerou um sofrimento tão extremo nele que ele falou assim: eu tenho que ficar aqui para ajudá-los. E o Espírito falou assim: se você ficar aqui, você vai agravar ainda mais o sofrimento, porque você não tem sintonia mental para auxiliar os seus filhos. E aí é por isso que você tem que reparar, estudar, amenizar, para que você possa vir em outra situação para poder auxiliar. Chico nos coloca que quem deserta da luta, por achar que a luta está muito grande, não tenha dúvida, vai encontrar uma luta muito maior pela frente. Então, o que a gente pode fazer então quando identificar as pessoas com sinais de risco? Então, em primeiro lugar, ser um bom ouvinte é essencial. Ali nessa hora, o que mais a pessoa precisa chama-se acolhimento. Aquele assim, ó, eu estou aqui, conta comigo. Não adianta a gente falar receita, que é isso, você vai sair dessa. Não, olha pelo lado bom. Ele está no momento de sofrimento, então ali é acolhimento, é auxílio fraterno, escutar. Conta comigo, eu estou aqui o que precisar. É isso que precisa. Então, com toda atenção, não apenas aos fatos, mas à dor, e dar importância para o que a pessoa está falando. Não menosprezar aquela dor. Por mais que para nós que estejamos de fora, mas isso é tão pequeno diante do sofrimento do outro irmão, mas quem somos nós para medir o peso da dor de cada um? Então não julgue nem dê conselhos. Olha que interessante. Porque a tendência nossa, a gente, não, você tem que fazer isso, isso. Não, nesse momento não. É de escuta, de apoio,
de oração, de pensamento elevado. E aí demonstrar que está disponível para ajudar. Demonstrar empatia, procurando compreender o ponto de vista, né? Não fazer comparações, que é uma coisa importante. Não mudar de assunto do comentário, né? Anima-te, vai correr tudo bem. E aí um dos mitos, não hesite em questionar aberta e diretamente a ideia de suicídio como uma opção válida. A abordagem desse tema, né, é sensível, varia em função da situação, mas dependendo do contexto vale a pena porque a pessoa vai se abrir e é uma forma de você procurar ajuda. Só para lembrar que existem o CVV, ele foi fundado, o Centro de Valorização à Vida, foi fundado em 1962. Tá? Então, nós temos aqui um site da FEBNet, que é a Valorização da Vida, que tem lá cartilhas de auxílio, variadas formas. E é óbvio, na situação de emergência, onde a situação encontra-se fora do controle, nós temos aí que chamar realmente os profissionais que são habilitados para que ele possa ser encaminhado para uma instituição, onde ele possa receber o tratamento medicamentoso, a psicoterapia necessária para o auxílio. E aí, né, então nós estamos falando do auxílio dos nossos irmãos e o que nós estamos fazendo para nos proteger. Então eu peguei esse trechozinho aqui do livro Vinha de Luz, né, do Chico. Então, para defender-se de intempéries, de rigores climáticos, o homem edificou o lar e vestiu-se convenientemente. Semelhante lei de preservação vigora em toda a esfera de trabalho no mundo. Então, no serviço da construção cristã do mundo futuro, é indispensável vigiar o campo que nos compete. É aquilo que eu farei. É por isso que aquela frase, orai e vigiai, a gente tem que estar sempre com isso em nossa mente, para que a gente procure o menos possível baixar as nossas vibrações. Então nós temos que entender que o tratamento desses transtornos da mente, que no livro No Mundo Maior, André Luiz, junto com o benfeitor Calderaro, nos explica de uma forma muito precisa, por exemplo, os transtornos do abuso do álcool, quando os espíritos obsessores ficam ali de uma forma muito ostensiva, tentando sugar o máximo possível daquele momento de libação alcoólica. Então existem aqueles fenômenos espirituais que nós conseguimos buscar recursos aqui nas casas espíritas. Mas não podemos esquecer do tratamento médico, do tratamento com psicólogo, terapia ocupacional. Então é um tratamento multidisciplinar e mais ainda do suporte familiar. E eu finalizo aqui com um trechozinho do livro Agenda Cristã, que André Luiz nos coloca. Não fuja às lições da estrada evolutiva, por mais difíceis e dolorosas, a fim de que a vida, mais tarde, lhe abra o santuário da sabedoria. Muito obrigado a todos, boa noite.